O milionário só queria ver sua filha brincar, mas carregava no peito o peso do silêncio dela. No parquinho, enquanto observava de longe, congelou ao ouvir sua voz pela primeira vez, trazida por um simples menino. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O relógio de pulso marcava exatamente 10 horas da manhã quando Rafael Mendonça estacionou seu BMW na rua de terra batida do Jardim Esperança, bairro periférico de Curitiba. Sentiu o peso dos olhares curiosos dos moradores enquanto ajustava o espelho retrovisor. Um carro como aquele jamais havia passado por ali. Respirou fundo, tentando ignorar o aperto no peito que o acompanhava desde a morte de Elisa. Virou-se para o banco traseiro, onde sua filha Sofia observava a paisagem com olhos atentos, apertando contra o peito o coelho de pelúcia desgastado que pertencera à mãe. "Chegamos, princesa. Vamos conhecer esse parquinho novo?" Sofia apenas assentiu com a cabeça, seus cachos loiros balançando suavemente. 2 anos de silêncio. 2 anos desde o acidente que levou Elisa e a voz de Sofia embora. Os melhores neurologistas, fonoaudiólogos e psicólogos infantis do país não conseguiam explicar por que uma menina perfeitamente saudável se recusava a pronunciar uma única palavra: mutismo seletivo, trauma, bloqueio emocional. Os diagnósticos variavam, mas o resultado era sempre o mesmo: o silêncio persistente da pequena. Rafael desceu do carro e abriu a porta traseira, ajudando Sofia a descer. Foi a terapeuta quem sugeriu aquela ideia que inicialmente lhe pareceu absurda. Leve-a para lugares diferentes, onde crianças brincam livremente, sem a pressão dos ambientes controlados. Às vezes, precisamos sair da nossa zona de conforto para encontrar a cura. Relutante, acabou cedendo após mais uma sessão frustrada com o neurologista mais renomado de São Paulo. O parquinho era simples: balanços com correntes enferrujadas, um escorregador desbotado pelo sol, uma gangorra que rangia ao menor movimento. Nada comparado aos parques privados e climatizados que Sofia frequentava. Ainda assim, os olhos da menina brilharam ao ver 3 crianças brincando alegremente na caixa de areia. "Quer ir brincar com eles, filha?" Sofia hesitou, agarrando-se à perna de Rafael. Comunicava-se perfeitamente por gestos, expressões e, quando necessário, por desenhos meticulosamente feitos. Todos os exames indicavam audição e compreensão perfeitas. O problema estava em algum lugar entre o cérebro e a garganta, nas conexões misteriosas que transformam pensamentos em palavras. "Tudo bem, eu vou com você." Caminharam juntos até os balanços vazios, onde Rafael sentou Sofia no assento de madeira e começou a empurrá-la gentilmente. O terno italiano de corte impecável e os sapatos italianos que usava mesmo num domingo destoavam completamente daquele cenário. Algumas mães observavam à distância, cochichando entre si, provavelmente especulando sobre aquele homem elegante demais para estar ali. Rafael ignorou os olhares. Sua atenção estava totalmente voltada para Sofia, para o pequeno sorriso que começava a se formar em seus lábios enquanto o balanço ganhava altura. Era a primeira vez em semanas que havia demonstrar alguma alegria genuína. Foi quando notou um menino se aproximando. Devia ter aproximadamente 6 anos, usava uma camiseta cinza desbotada e shorts jeans remendados. Seus tênis, visivelmente grandes demais, pareciam ter pertencido a outra criança antes. O cabelo castanho claro era cortado de forma irregular, provavelmente feito em casa. "Oi, quer que eu empurre mais alto?" O menino perguntou, parando ao lado de Rafael e olhando para Sofia com um sorriso largo, revelando a falta de um dente da frente. Rafael sentiu o impulso protetor de afastar o garoto, mas algo no olhar franco e direto da criança o deteve. "Acho que ela está bem assim, obrigado." "Mas balançar alto é mais divertido", o menino insistiu, aproximando-se mais. "Meu nome é Lucas." "Qual é o nome dela?"
Sofia, respondeu Rafael, observando atentamente a reação da filha. Para sua surpresa, ela não parecia desconfortável com a presença do menino. Sofia é um nome bonito, parece nome de princesa, Lucas comentou, olhando admirado para o vestido amarelo florido que ela usava. Você quer ir no escorregador depois? Eu posso te mostrar como escorregar mais rápido. Sofia olhou para o pai, seus olhos pedindo permissão. Rafael assentiu levemente enquanto continuava a empurrar o balanço. Ela não fala, explicou Rafael, sentindo o nó familiar na garganta. Mas entende tudo o que dizemos. Lucas pareceu absorver a informação sem qualquer estranhamento. Minha tia Zilda também não fala. Teve um negócio na cabeça, AVC, minha mãe diz, mas a gente se entende com gestos e caretas. A naturalidade com que o menino aceitou a condição de Sofia surpreendeu Rafael. Nenhuma pergunta incômoda, nenhum olhar de pena. Apenas aceitação pura. Eu sei fazer um monte de caretas, continuou Lucas, e imediatamente contorceu o rosto numa expressão cômica, inflando as bochechas e cruzando os olhos. Para o espanto de Rafael, Sofia sorriu. Um sorriso completo, que iluminou seu rosto de uma maneira que ele não via há muito tempo. Viu só? Ela gostou. Lucas comemorou. Quer ver mais uma? O menino fez outra careta, ainda mais exagerada. Desta vez, Sofia não apenas sorriu, mas também bateu palmas, seus olhos brilhando de entusiasmo. Lucas, hora do lanche! Uma voz feminina chamou do outro lado do parquinho. É minha mãe, explicou o menino. Você quer vir comer pão com manteiga com a gente, Sofia? Minha mãe faz o melhor pão com manteiga do mundo. Rafael hesitou. Não queremos incomodar. Não é incômodo. Minha mãe sempre faz comida a mais. Ela diz que nunca se sabe quando alguém vai precisar. Lucas falou com a sabedoria simples das crianças criadas em comunidade. Sofia desceu do balanço e, para a surpresa de Rafael, pegou na mão de Lucas sem qualquer receio. O empresário sentiu uma pontada de ciúme misturada com esperança. Sua filha raramente demonstrava tal confiança com estranhos. A mãe de Lucas estava sentada em um banco de madeira gasto, tirando de uma sacola de pano alguns pães embrulhados em guardanapos. Era uma mulher jovem, talvez no início dos 30 anos, com o mesmo cabelo castanho claro do filho. Vestia uma calça jeans simples e uma blusa branca modesta. Apesar da simplicidade, havia uma dignidade em sua postura, uma beleza natural que não precisava de adornos. Mãe, esses são meus novos amigos, anunciou Lucas puxando Sofia pela mão. Essa é Sofia, ela não fala igual a tia Zilda. E esse é o pai dela, Rafael Mendonça, apresentou-se estendendo a mão. E espero que não estejamos incomodando. Beatriz Silva, ela respondeu, apertando sua mão com firmeza. Seus olhos, de um castanho profundo, encontraram os dele por um momento. E não é incômodo nenhum. Lucas adora fazer novos amigos. Havia algo naquele olhar, uma força tranquila, uma resiliência que Rafael reconheceu imediatamente. Era o olhar de alguém que enfrentava dificuldades diariamente, mas se recusava a ser definida por elas. A senhora fez pão com manteiga? Lucas perguntou, já se sentando no banco. Fiz sim, e tem goiabada também, respondeu Beatriz, abrindo espaço para que Sofia se sentasse. Você gosta de goiabada, Sofia? A menina assentiu timidamente, olhando para o pai em busca de aprovação. Podemos ficar só um pouco, Rafael disse, sentindo-se estranhamente deslocado. O terno de R$3.000 parecia ridiculamente inadequado ali. Beatriz ofereceu o lanche simples, com a naturalidade de quem está acostumada a compartilhar o pouco que tem. Rafael notou que suas mãos eram ásperas, com pequenos calos. Mãos que trabalhavam duro. Vocês não são daqui do bairro, não é? Beatriz perguntou, enquanto distribuía os pedaços de pão. Não, moramos no Ecoville, respondeu Rafael, referindo-se a um dos bairros mais exclusivos de Curitiba. Beatriz assentiu, sem demonstrar surpresa. Pensei mesmo. É a primeira vez que vocês vêm ao Jardim Esperança?
Sim, a terapeuta de Sofia sugeriu que visitássemos lugares diferentes. Terapeuta? Beatriz perguntou. Seu tom não era de intromissão, mas de genuíno interesse. Rafael hesitou, mas algo na maneira direta e honesta de Beatriz o fez sentir que podia confiar nela. Sofia não fala desde o acidente que tirou a vida da mãe dela, há 2 anos. Já consultamos diversos especialistas, mas ninguém consegue explicar exatamente o porquê. O rosto de Beatriz suavizou-se em compreensão. Sinto muito pela sua perda. Deve ser muito difícil para vocês dois. Não havia pena em sua voz, apenas empatia sincera. Rafael sentiu um nó na garganta. Estava tão acostumado com a piedade disfarçada das pessoas de seu círculo social que a honestidade direta de Beatriz o pegou desprevenido. Sabe, Beatriz continuou, observando as crianças. Trabalho como auxiliar de limpeza numa escola especial. Vejo muitas crianças como Sofia. Às vezes, o silêncio é a forma que elas encontram para processar o que não conseguem entender. Você trabalha com crianças especiais? Rafael perguntou, genuinamente interessado. Sim, durante o dia. À noite estudo pedagogia. Ainda faltam 2 anos para me formar. Havia orgulho em sua voz ao dizer isso. Não é o trabalho dos meus sonhos, mas me permite ficar perto do Lucas nas tardes e pagar a faculdade. Enquanto conversavam, Lucas havia levado Sofia para o escorregador. Rafael os observava atentamente, maravilhado com a facilidade com que o menino se comunicava com sua filha, como se o silêncio dela não fosse um obstáculo, mas apenas uma característica. Seu filho é incrível, comentou Rafael. A maioria das crianças não sabe como agir perto da Sofia. Beatriz sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Lucas cresceu vendo minha irmã Zilda, que perdeu a fala após um AVC. Ele aprendeu desde cedo que existem muitas formas de se comunicar além das palavras. Enquanto observavam, Lucas estava no topo do escorregador, fazendo gestos animados para Sofia, que aguardava na base. O menino escorregou rindo e, quando chegou embaixo, sussurrou algo no ouvido dela. Sofia riu silenciosamente e bateu palmas. Ele está ensinando a ela o segredo para escorregar mais rápido, explicou Beatriz. Levanta os braços e não deixa a roupa encostar no escorregador. Truque antigo. Sofia subiu a escada do escorregador com determinação renovada. No topo, imitou a posição que Lucas havia demonstrado, levantando os braços como ele havia ensinado. Escorregou rapidamente, seu rosto iluminando-se com a emoção da descida. Quando chegou à base, virou-se para Lucas com um olhar de pura alegria e, para o choque absoluto de Rafael, pronunciou claramente: de novo. O mundo pareceu congelar naquele instante. Rafael levantou-se de um salto, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Sofia? Sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sua filha virou-se para ele, aparentemente sem perceber o milagre que acabara de realizar. De novo, papai, ela repetiu, como se nunca tivesse passado um único dia em silêncio. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. 2 anos. 2 longos anos de silêncio, quebrados em um parquinho simples por causa de um escorregador e de um menino com tênis grandes demais para seus pés. Beatriz percebeu imediatamente o que havia acontecido. Colocou gentilmente a mão no ombro de Rafael, oferecendo apoio silencioso, enquanto ele lutava para conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Vai lá, ela sussurrou. Esse momento é de vocês. Rafael caminhou como em transe até a filha, ajoelhando-se na areia à sua frente. O que você disse, meu amor? Quero ir de novo, papai, Sofia repetiu, seus olhos brilhando. O Lucas me ensinou a ir rápido. Rafael a abraçou com força, incapaz de conter os soluços que sacudiam seu corpo. Sofia, confusa com a reação do pai, olhou para Lucas. Por que seu pai está chorando? Perguntou o menino, genuinamente preocupado. Porque ele está feliz, respondeu Sofia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Papai chora quando está muito feliz. Beatriz observava a cena à distância, seus próprios olhos marejados. Havia algo profundamente sagrado naquele momento.
algo que transcendia as diferenças evidentes entre suas vidas. Os minutos seguintes passaram como em um sonho para Rafael. Sofia continuou brincando com Lucas, sua voz emergindo timidamente, como um pássaro que testa as asas após longo confinamento. As palavras vinham esparsas, simples. Olha, vem, assim. Mas para Rafael, cada sílaba era uma sinfonia completa. Está ficando tarde, anunciou Beatriz, observando o sol que começava sua descida no horizonte. Precisamos ir, Lucas. Você tem aula amanhã cedo. O rosto do menino se contraiu em desapontamento. Só mais um pouquinho, mãe. A Sofia acabou de aprender a balançar sozinha. Rafael consultou seu relógio. Quase meio-dia. Haviam passado 2 horas naquele parquinho, tempo que normalmente pareceria uma eternidade em sua agenda cronometrada. Mas hoje sentia que poderia ficar ali o dia inteiro. Nós também precisamos ir, disse, embora cada palavra lhe custasse. A ideia de que Sofia pudesse voltar ao silêncio ao deixar aquele lugar o aterrorizava. Sofia, que brincava na gangorra com Lucas, olhou para o pai com evidente decepção. Mais um pouco, papai, pediu. E Rafael sentiu seu coração derreter com aquele pedido falado. O Lucas e a Sofia podem brincar outro dia, sugeriu Beatriz, percebendo o dilema de Rafael. Se você quiser, claro. Rafael agarrou-se àquela sugestão como um náufrago a um pedaço de madeira. Vocês estarão aqui no próximo domingo? Beatriz hesitou, mordendo levemente o lábio inferior. Na verdade, domingo é o único dia que tenho para lavar roupa e organizar a casa para a semana. Antes que pudesse pensar melhor, Rafael ouviu-se dizendo: E se eu os convidar para almoçar? Como agradecimento por hoje. Os olhos de Lucas se iluminaram. Podemos, mãe? Por favor. Beatriz parecia desconfortável. É muita gentileza, mas não precisamos de agradecimento. Foi um prazer conhecê-los. Insisto, disse Rafael, percebendo o orgulho por trás da recusa educada. Sofia gostaria muito, não é, filha? A menina assentiu vigorosamente. Quero brincar com o Lucas de novo. O som da voz da filha era o único argumento de que Rafael precisava. Pegou o celular do bolso e ofereceu a Beatriz. Me dê seu número. Posso ligar durante a semana para combinarmos. Após um momento de hesitação, Beatriz pegou o aparelho e digitou seu número. Só para avisar, é um telefone comunitário, explicou devolvendo o celular. Fica na venda do seu Newton. Se ligar, peça para me chamar. Rafael sentiu uma pontada de constrangimento. Um telefone comunitário, algo que ele só conhecia de histórias antigas. Tudo bem, ligarei na quarta-feira por volta das 6. Estará em casa? Sim, volto do trabalho às 5:30. Despediram-se com a promessa de um reencontro. Rafael observou Beatriz e Lucas caminhando pela rua de terra, o menino saltitando e contando nos dedos quantos dias faltavam até domingo. A certa distância, entraram por um beco estreito entre 2 casas simples e desapareceram de vista. No caminho de volta para casa, Sofia falou mais palavras do que nos últimos 2 anos combinados. Perguntas sobre Lucas, sobre quando poderiam voltar, descrições entusiasmadas de suas brincadeiras. Sua voz era um pouco rouca pelo desuso, mas cada palavra soava como música aos ouvidos de Rafael. Ao chegarem à mansão no condomínio Ecoville, Márcia, a governanta, quase deixou cair a bandeja que carregava quando ouviu Sofia pedir água com sua própria voz. A notícia espalhou-se rapidamente pela casa. O milagre havia acontecido. Durante o jantar, Sofia continuou falando, entre longos períodos de silêncio, como se estivesse readquirindo gradualmente uma habilidade esquecida. Rafael gravou cada momento discretamente com seu celular, temendo que aquilo pudesse ser temporário. Quando finalmente a colocou na cama, Sofia o surpreendeu com uma pergunta. A mamãe ficaria feliz por eu estar falando de novo? Rafael sentiu o ar deixar seus pulmões. Era a primeira vez que Sofia mencionava a mãe desde o acidente. Sim, meu amor, ela estaria extremamente feliz. Sofia assentiu, abraçando o coelho de pelúcia contra o peito.
Acho que ela mandou o Lucas para me ajudar. Com os olhos marejados, Rafael beijou a testa da filha. Talvez tenha mandado mesmo. Após Sofia adormecer, Rafael ligou para a doutora Helena, a terapeuta que havia sugerido a visita ao parquinho. A médica ouviu sua narrativa emocionada com interesse profissional, fazendo perguntas ocasionais. É um desenvolvimento extraordinário, Rafael, ela comentou quando ele terminou. Mas não interprete como uma cura milagrosa. O cérebro infantil é complexo e o trauma de Sofia profundo. Esse menino, Lucas, parece ter criado um ambiente onde ela se sentiu segura para se expressar novamente. O que devo fazer agora? Mantenha esse contato se possível. Claramente, há algo na interação deles que está funcionando como catalisador. Mas vamos observar com cuidado. A fala pode retroceder se Sofia sentir qualquer pressão. Após desligar, Rafael sentou-se em seu escritório, olhando pela janela panorâmica para as luzes da cidade. Estava acostumado a solucionar problemas com dinheiro. Quando Sofia emudeceu, contratou os melhores especialistas, levou-a para tratamentos experimentais no exterior. Chegou a construir uma sala sensorial completa em casa, sob orientação de um neurologista suíço. Nada funcionou. E então, em um parquinho desgastado na periferia da cidade, um menino com sapatos grandes demais havia conseguido o que milhões de reais não puderam comprar. Seus pensamentos voltaram-se para Beatriz. Havia algo impressionante naquela mulher, a dignidade com que enfrentava o que claramente era uma vida de dificuldades. Lembrou-se de suas mãos ásperas, do olhar direto, da maneira como falava de seus estudos com determinação tranquila. Na quarta-feira, pontualmente às 6 horas, Rafael ligou para o número que Beatriz havia fornecido. Uma voz masculina a atendeu. Venda do Newton. Boa tarde. Gostaria de falar com Beatriz Silva, por favor. Ah, a Bia. Um momento que vou chamá-la. Rafael esperou, ouvindo o burburinho de vozes ao fundo, crianças correndo, música tocando em algum rádio distante. Um mundo completamente diferente do silêncio asséptico de seu escritório na empresa. Alô? A voz de Beatriz soou ligeiramente ofegante, como se tivesse corrido para atender. Beatriz, é Rafael, o pai da Sofia. Ah, oi! Ela pareceu genuinamente surpresa, como se não esperasse realmente que ele ligasse. Como está Sofia? Incrível. Ela continua falando. Não muito, mas cada vez mais. A terapeuta diz que é um progresso extraordinário. Que notícia maravilhosa. A alegria em sua voz era palpável e sincera. Estou ligando para confirmar nosso almoço de domingo. Vocês ainda podem vir? Houve uma pausa do outro lado da linha. Olha, Rafael, é muito gentil o convite, mas não quero que se sinta obrigado a retribuir nada. O que aconteceu foi especial, mas não é obrigação. Rafael a interrompeu gentilmente. Sofia fala sobre o Lucas constantemente. Ela realmente quer vê-lo novamente. E eu... Hesitou. Eu gostaria muito de agradecer adequadamente. Outra pausa. Rafael podia quase sentir o conflito interno de Beatriz. Orgulho versus o desejo de proporcionar uma experiência especial ao filho. Tudo bem, ela finalmente concordou. Mas nada extravagante, por favor. Lucas não está acostumado com... Não, será apenas um almoço simples, prometo, garantiu Rafael, embora sua definição de simples provavelmente diferisse drasticamente da dela. Posso buscar vocês? Seria mais fácil. Não é necessário. Podemos pegar o ônibus? Por favor, insistiu Rafael. Seria um prazer. Após mais alguma relutância, Beatriz forneceu o endereço. Rua das Hortênsias, número 37, Fundos. É um barracão nos fundos da casa da minha tia, explicou, um leve tom de constrangimento em sua voz. No domingo, Rafael dirigiu pessoalmente, deixando o motorista de folga. Vestiu-se deliberadamente casual, jeans e camisa polo, embora ambos fossem de marcas que provavelmente custariam um mês de salário de Beatriz. Sofia estava tão animada que acordou às 6 da manhã, perguntando repetidamente quando iriam buscar Lucas.
Encontrar o endereço foi um desafio. O GPS do carro de luxo não reconhecia algumas das ruas estreitas do Jardim Esperança. Após algumas voltas erradas, finalmente localizou a Rua das Hortênsias, mais uma viela do que propriamente uma rua, com casas simples alinhadas irregularmente. O número 37 era uma casa pequena, de tijolos à vista, com um portão de ferro enferrujado. Rafael estacionou e, com Sofia pela mão, tocou a campainha improvisada, um sino pequeno pendurado junto ao portão. Uma senhora idosa a atendeu, olhando-o com curiosidade. "Posso ajudar? Bom dia. Estou procurando por Beatriz e Lucas. Eles me deram este endereço." "Ah, sim. A Bia disse que viriam. Eles moram nos fundos. Pode entrar e passar pelo corredor lateral." Rafael e Sofia seguiram por um corredor estreito ao lado da casa, chegando a um pequeno quintal onde um barracão de aproximadamente 30 metros quadrados havia sido construído. Era pintado de um azul desbotado, com vasos de plantas na entrada, criando uma atmosfera acolhedora, apesar da evidente simplicidade. Antes que pudessem bater, a porta se abriu e Lucas saiu correndo, vestindo o que claramente eram suas melhores roupas. Uma camisa xadrez cuidadosamente passada e jeans sem remendos. "Sofia, você veio mesmo!" exclamou, abraçando a menina, que retribuiu com entusiasmo. "Trouxe meu livro de colorir para te mostrar", Sofia respondeu, sua voz ainda suave, mas confiante. Beatriz apareceu à porta e Rafael sentiu um estranho sobressalto. Ela usava um vestido simples na cor verde-água, que realçava seus olhos castanhos, e havia prendido o cabelo em um coque despretensioso, que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. Não usava maquiagem além de um leve batom, mas havia uma beleza natural que o pegou de surpresa. "Bom dia." Ela o cumprimentou com um sorriso tímido. "Espero que tenham encontrado o lugar sem dificuldade." "Apenas algumas voltas erradas", Rafael admitiu, retribuindo o sorriso. "Estão prontos?" Lucas já puxava Sofia para mostrar algo no quintal, as duas crianças instantaneamente reconectadas, como se nunca tivessem se separado. "Estamos", respondeu Beatriz, pegando uma bolsa simples pendurada atrás da porta. "Lucas, venha. Vamos com o Sr. Mendonça agora." "Pode me chamar de Rafael, por favor", ele insistiu. Beatriz assentiu, um leve rubor colorindo suas bochechas. Pedia ao Lucas para se comportar. Ele nunca esteve em um restaurante formal. "Ah, na verdade", Rafael disse, "pensei em algo diferente, se estiver de acordo." "Algo diferente?" Beatriz perguntou, a curiosidade evidente em seu olhar. "Pensei em um piquenique", explicou Rafael, "no Jardim Botânico. Sofia adora aquele lugar e achei que seria mais descontraído para as crianças." O rosto de Beatriz suavizou-se em um sorriso genuíno. "É uma ótima ideia. Lucas nunca esteve no Jardim Botânico." "Nunca?" Rafael não conseguiu esconder sua surpresa. O Jardim Botânico era um dos cartões postais de Curitiba, com sua estufa monumental em estilo Art Nouveau. "Fica do outro lado da cidade", Beatriz explicou simplesmente, sem elaborar sobre as dificuldades logísticas e financeiras que tornavam tal passeio um luxo inacessível para muitas famílias da periferia. Rafael assentiu, sentindo-se subitamente consciente de quantas experiências ele considerava básicas eram, na verdade, privilégios. Então, será uma primeira vez especial. No caminho até o carro, Lucas segurava a mão de Sofia e falava incessantemente sobre um filhote de gato que havia aparecido no quintal. Sofia o ouvia com atenção, respondendo ocasionalmente com frases curtas que faziam os olhos de Rafael brilharem de emoção a cada vez. Quando chegaram ao BMW estacionado, Lucas parou abruptamente, seus olhos arregalados. "Esse é o seu carro de verdade?" Rafael assentiu, tentando minimizar a ostentação. "É apenas um carro. Parece uma nave espacial", comentou o menino, fazendo todos rirem.
No trajeto até o Jardim Botânico, Rafael observava pelo retrovisor as duas crianças no banco traseiro, cabeças próximas, compartilhando segredos e risadas. Beatriz olhava pela janela, aparentemente perdida em pensamentos. "No que está pensando?" Rafael perguntou suavemente. Ela virou-se, um sorriso tímido nos lábios. "Em como a vida dá voltas estranhas. Há uma semana eu estava preocupada porque nossa geladeira estava quase vazia antes do dia do pagamento. E hoje estou num carro que custa mais que a casa da minha tia, indo fazer um piquenique com um empresário." Havia uma honestidade desarmante em suas palavras, sem autocomiseração ou inveja, apenas a constatação de um fato. E eu estava desesperado, porque minha filha não falava havia 2 anos, consultando especialistas caríssimos, sem resultado algum, respondeu Rafael. Até que um menino de tênis grandes demais fez o que nenhum médico conseguiu. Seus olhares se encontraram brevemente, um momento de entendimento mútuo pairando entre eles. O Jardim Botânico estava relativamente tranquilo naquela manhã de domingo. Rafael estacionou e abriu o porta-malas, revelando uma cesta de piquenique profissional e uma manta grande de lã xadrez. "Uau!" exclamou Lucas. "É igual aos filmes." Rafael havia solicitado à governanta que preparasse uma cesta simples, mas o que Márcia considerava simples ainda incluía sanduíches gourmet, frutas exóticas, sucos naturais em garrafas térmicas e uma pequena seleção de doces artesanais de uma confeitaria premiada. Encontraram um lugar perfeito no gramado sob a sombra generosa de um ipê. Rafael estendeu a manta enquanto Sofia mostrava a Lucas como funcionava a estufa principal, explicando com seu vocabulário limitado, mas crescente. "Mãe, olha o tamanho daquilo!" Lucas apontava para a estrutura de metal e vidro que se erguia imponente contra o céu azul de Curitiba. "Parece um palácio de vidro." "É lindo mesmo, filho", concordou Beatriz, ajudando Rafael a organizar o piquenique. Ao abrir a cesta, Rafael sentiu um súbito constrangimento pela abundância de itens. Havia comida suficiente para alimentar uma família por dias, não apenas um almoço. Olhou de relance para Beatriz, temendo ver desconforto em seu rosto, mas ela mantinha uma expressão serena, sem qualquer traço de intimidação ou embaraço. "Espero que gostem de quiche de queijo e espinafre", comentou Rafael, tentando soar casual enquanto tirava o item da cesta. "Sofia adora." "Para ser sincera, nunca experimentei quiche", admitiu Beatriz. "Mas parece delicioso." Lucas aproximou-se, olhando curioso para os alimentos. "O que é isso?" perguntou, apontando para um pote contendo uma pasta rosada. "Patê de salmão defumado com ervas", explicou Rafael. "Quer experimentar?" O menino assentiu entusiasticamente, aceitando um cracker com o patê. Após uma mordida cautelosa, seus olhos se iluminaram. "Mãe, você tem que provar isso. É tipo pasta de atum, só que muito melhor." Beatriz riu da descrição simples, mas precisa do filho. Logo, todos estavam desfrutando da refeição, as diferenças socioeconômicas momentaneamente esquecidas em meio à conversa descontraída e à alegria das crianças. Sofia, que normalmente era seletiva com comida, comia com apetite incomum, até pedindo segunda porção de salada, algo que nunca acontecia em casa. Sua voz surgia com crescente frequência, principalmente quando falava com Lucas, como se a presença do menino fosse a chave que destrancava sua expressão verbal. "Como está seu curso de pedagogia?" Rafael perguntou a Beatriz, enquanto as crianças exploravam as proximidades da manta, sempre sob o olhar atento dos adultos. "Desafiador", ela respondeu, bebericando suco de laranja. "As aulas são das 7 às 10 da noite, depois de um dia inteiro de trabalho. Às vezes é difícil manter os olhos abertos, especialmente nas aulas teóricas." Ela riu suavemente. "Mas faltam apenas 4 semestres para me formar. E depois? Quero me especializar em educação inclusiva", respondeu, seus olhos seguindo Lucas, que mostrava algo para Sofia na grama.
Trabalhar na escola especial, mesmo como auxiliar de limpeza, abriu meus olhos para quantas crianças precisam de apoio especializado. Havia uma paixão genuína em sua voz, quando falava sobre seus planos. Rafael a observava, intrigado. Em seu círculo social, raramente encontrava pessoas com tal clareza de propósito. Como você consegue? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Consigo o quê? Beatriz o olhou, confusa. Tudo isso, trabalhar o dia todo, estudar à noite, criar seu filho sozinha e ainda manter essa determinação. Beatriz refletiu por um momento. Não tenho escolha, tenho. Lucas depende de mim e quero dar a ele um futuro melhor que o meu. Ela fez uma pausa, observando as crianças brincando. Além disso, tive bons exemplos. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para nos criar depois que meu pai foi embora. Ela sempre dizia que a vida é dura, mas não impossível. Rafael sentiu uma pontada de admiração e algo mais que não conseguia definir exatamente. Sua própria vida, apesar da tragédia de perder Elisa, sempre fora facilitada pelo conforto financeiro. Nunca precisou lutar pelo básico como Beatriz claramente lutava. Lucas me disse que o pai dele não está mais com vocês. Comentou cuidadosamente, inseguro se estava pisando em território delicado. Marcos nunca esteve realmente conosco, respondeu Beatriz com surpreendente franqueza. Quando soube da gravidez, disse que não estava pronto para ser pai e sumiu. Aparece ocasionalmente, traz um presente para o Lucas, faz promessas que nunca cumpre e desaparece de novo. Sinto muito. Não sinta. Lucas é tudo o que eu poderia querer. E, honestamente, talvez tenha sido melhor assim. Marcos sempre foi instável. A conversa foi interrompida por Lucas e Sofia, que voltaram correndo, os rostos iluminados de excitação. Papai, podemos ir ver as borboletas? Pediu Sofia, sua voz mais forte que o normal. Lucas nunca viu o borboletário. Claro que podem, respondeu Rafael, maravilhado com o progresso contínuo da filha. Vamos todos. Após guardarem os restos do piquenique na cesta, caminharam juntos até o borboletário, uma estrutura circular dentro da estufa principal, onde dezenas de espécies de borboletas voavam livremente entre as plantas tropicais. Rafael observava Sofia explicando a Lucas sobre as diferentes borboletas, repetindo informações que havia aprendido em visitas anteriores. Sua voz, ainda não completamente recuperada, ganhava força e confiança a cada frase. Aquela azul é a minha favorita, explicou Sofia, apontando para uma borboleta morfo que pousava em uma folha próxima. Chama-se morfo azul. Parece feita de luz, comentou Lucas, fascinado. Beatriz permanecia um pouco afastada, observando as crianças com um sorriso sereno. Rafael aproximou-se dela, sentindo um inexplicável nervosismo. Obrigado por terem vindo hoje, disse ele. Sofia está irreconhecível. Nunca a vi tão feliz e comunicativa desde... Sua voz falhou. Desde o acidente? Completou Beatriz, gentilmente. Rafael assentiu, sentindo o nó familiar na garganta. É como se uma parte dela tivesse voltado à vida. Crianças têm uma capacidade incrível de cura, comentou Beatriz. Às vezes, elas só precisam do estímulo certo, no momento certo. Uma borboleta laranja pousou no ombro de Beatriz, suas asas abrindo e fechando lentamente. Ela permaneceu imóvel, sorrindo com um momento inesperado. Olha, mãe, a borboleta escolheu você, exclamou Lucas apontando excitado. Sofia aproximou-se cuidadosamente. É uma borboleta monarca, explicou com a seriedade de uma pequena professora. Elas viajam muito longe. A borboleta levantou voo após alguns segundos, circulando acima deles antes de seguir seu caminho. Por um breve momento, os 4 permaneceram juntos, olhando para cima, unidos pela simples maravilha do momento. Ao saírem do borboletário, Sofia pediu inesperadamente: podemos tirar uma foto todos juntos, como uma lembrança? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Sofia raramente pedia para ser fotografada desde o acidente.
Claro, meu amor, se Beatriz e Lucas concordarem. Posso sim, concordou Beatriz, mas quem vai tirar a foto? Rafael olhou ao redor e avistou um casal de idosos em um banco próximo. Aproximou-se educadamente e pediu que tirassem uma foto com seu celular. Os 4 posicionaram-se em frente à estufa principal. O sol da tarde criando um efeito dourado através do vidro atrás deles. Sofia, pela primeira vez em muito tempo, sorria abertamente para a câmera, segurando a mão de Lucas. Rafael estava ao lado de Beatriz, suas mãos quase se tocando, mas não completamente. Quando o casal devolveu o celular, Rafael olhou para a foto e sentiu algo apertando em seu peito. Pareciam uma família diferente, improvisada, mas uma família, ainda assim. Ficou linda, comentou Beatriz, olhando por cima de seu ombro. Manda para minha mãe depois, pediu Lucas. A gente não tem muitas fotos. Claro, prometeu Rafael, fazendo uma nota mental para imprimir várias cópias em alta qualidade. O resto da tarde passou em um ritmo tranquilo, explorando os diversos setores do jardim botânico. Para Rafael, que normalmente vivia sob a tirania do relógio, era uma experiência libertadora perder a noção do tempo, deixando-se guiar pela curiosidade insaciável das crianças. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de Curitiba com tons alaranjados, Beatriz consultou discretamente o relógio de pulso gasto que usava, um presente de sua formatura no ensino médio, muitos anos atrás. Precisamos ir embora, disse ela com evidente relutância. Lucas tem escola amanhã cedo e eu tenho que preparar tudo para a semana. Rafael assentiu, escondendo sua própria decepção. Claro, vamos levá-los para casa. No caminho de volta ao carro, Sofia caminhava de mãos dadas com Lucas, ambos exaustos, mas visivelmente felizes. Papai, ela chamou, sua voz ainda suave, mas mais firme que pela manhã. Lucas pode vir brincar na nossa casa um dia? Rafael trocou um olhar rápido com Beatriz antes de responder. Se a mãe dele permitir, adoraríamos recebê-los. Beatriz sorriu, mas Rafael notou uma hesitação em seus olhos. Entendeu imediatamente a perspectiva de entrar no mundo dele, tão distante da realidade dela, provavelmente a intimidava. Sem pressão, acrescentou rapidamente. Talvez possamos nos encontrar novamente no parquinho primeiro. Seria bom, respondeu Beatriz, visivelmente aliviada com a sugestão. Durante o trajeto de volta ao Jardim Esperança, as crianças adormeceram no banco traseiro, exaustas pela tarde de aventuras. O silêncio no carro criou uma intimidade inesperada entre os adultos no banco da frente. Seu filho é incrível, comentou Rafael, mantendo a voz baixa para não acordar as crianças. A maneira como ele aceita Sofia exatamente como ela é raro. Lucas sempre foi assim, respondeu Beatriz com evidente orgulho. Tem uma sensibilidade natural para pessoas diferentes. Na escola dele há um menino com autismo que todos evitam. Lucas foi o único que se sentou com ele no refeitório. Rafael assentiu, pensativo. Sofia não teve essa oportunidade. Depois do acidente, a isolamos tanto tentando protegê-la. Talvez tenha sido um erro. Vocês fizeram o que acharam melhor no momento. Beatriz disse suavemente. É o que todos nós fazemos como pais. Algo na maneira como ela falou, sem julgamento, com compreensão genuína, tocou Rafael profundamente. Era tão diferente das interações a que estava acostumado, onde cada palavra parecia esconder uma agenda ou expectativa. Posso perguntar... Hesitou, inseguro se deveria continuar. Como foi para você? Criar Lucas sozinha desde o início? Beatriz olhou brevemente para o filho adormecido no banco traseiro antes de responder. Difícil, muito difícil no começo. Eu tinha 20 anos, estava no segundo semestre da faculdade. Tive que trancar a matrícula, conseguir um emprego, aprender tudo sobre bebês da noite para o dia. Ela sorriu com a lembrança. Minha mãe me ajudou muito no início, antes dela adoecer. Depois, minha tia Neuza, que você conheceu hoje, me ofereceu o barracão dos fundos. E a faculdade?
Voltei 3 anos depois, quando consegui uma bolsa parcial. Estudo à noite porque preciso trabalhar durante o dia. É por isso que vai demorar 6 anos para me formar, em vez dos 4 habituais. É admirável, disse Rafael sinceramente. A persistência. Beatriz deu de ombros, como se não visse nada de extraordinário em sua trajetória. É o que precisava ser feito. Por ele. Chegaram à Rua das Hortênsias quando as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Rafael estacionou o carro e desligou o motor. Obrigada pelo dia maravilhoso, disse Beatriz. Lucas nunca vai esquecer. Nem Sofia, respondeu Rafael. Vocês nos deram muito mais do que percebem. As crianças acordaram com o silêncio repentino do motor. Lucas esfregou os olhos, momentaneamente confuso sobre onde estava. Chegamos, filho, Beatriz anunciou suavemente. Precisamos agradecer ao Sr. Rafael e a Sofia pelo dia incrível. Obrigado, murmurou Lucas sonolentamente, depois mais desperto perguntou. Podemos fazer de novo? Rafael sorriu. Claro que podemos. Na verdade, ele hesitou, olhando para Beatriz. Estava pensando que talvez pudéssemos fazer isso regularmente. Aos domingos, se estiver tudo bem para vocês. A proposta pairou no ar, carregada de implicações. Não era apenas um convite casual para outro passeio, mas a sugestão de algo contínuo, um compromisso. Beatriz ponderou por um momento. Lucas adoraria, com certeza, e parece fazer muito bem a Sofia. Para você também seria bom, mãe, interveio Lucas inesperadamente. Você trabalha e estuda todos os dias. Domingo também é seu único dia para descansar. A observação perspicaz do menino fez os adultos trocarem um olhar surpreso. Da boca de crianças, verdades que os adultos evitam reconhecer. Está decidido então, concluiu Rafael. Domingo que vem, podemos fazer algo diferente. Talvez o zoológico de Curitiba tenha um zoológico? Os olhos de Lucas se arregalaram com a possibilidade. Tem sim, no Parque Iguaçu, confirmou Rafael. Sofia adora os flamingos. Flamingos são rosa porque comem camarão, informou Sofia inesperadamente, sua voz clara e precisa. A professora Helena me contou. Rafael sentiu seu coração se expandir de orgulho. Cada frase completa que Sofia pronunciava era um pequeno milagre. Beatriz e Lucas desceram do carro, despedindo-se com promessas de ligações durante a semana para confirmar os detalhes do próximo encontro. Rafael observou enquanto caminhavam pelo corredor lateral da casa, até desaparecerem de vista. Sofia já estava quase adormecida novamente quando ele deu partida no carro. Gostou do dia, princesa? Foi o melhor dia, papai, murmurou ela sonolentamente. Lucas é meu melhor amigo. As palavras tão simples trouxeram lágrimas aos olhos de Rafael. Sua filha, que vivera praticamente isolada por 2 anos, agora tinha um melhor amigo. O silêncio doloroso estava sendo quebrado, palavra por palavra. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Bom dia, é a Beatriz. Peguei seu número do identificador de chamadas. Lucas não parou de falar sobre ontem. Só queria agradecer novamente. Tenha uma boa semana. A mensagem, tão simples e direta, trouxe um sorriso ao seu rosto. Respondeu imediatamente. Bom dia, nós que agradecemos. Sofia dormiu abraçada com o panfleto do Jardim Botânico. Vamos confirmar o zoológico mais perto do fim da semana? Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova rotina para Rafael e Sofia. Toda noite, antes de dormir, a menina pedia para falar com Lucas pelo telefone. As conversas eram breves. O telefone comunitário não permitia longas chamadas, mas suficientes para manter viva a conexão entre as crianças. Para surpresa de Rafael, doutora Helena, a terapeuta de Sofia, sugeriu que a menina voltasse à escola. Ela está pronta, afirmou a especialista após uma sessão particularmente produtiva, onde Sofia falou sobre o passeio ao Jardim Botânico em frases quase completas. O progresso é extraordinário. Claro, precisaremos de um ambiente escolar acolhedor que compreenda sua situação.
Aquela noite, após colocar Sofia na cama, Rafael ficou acordado até tarde, pesquisando escolas em Curitiba. A instituição onde sua filha estudava antes do acidente era exclusiva e acadêmica demais. Sofia precisava de um lugar que valorizasse conexões humanas acima de resultados. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. Lucas acabou de me perguntar se existem escolas onde crianças ricas e pobres estudam juntas. Acho que ele quer estudar com Sofia. A mensagem desencadeou uma ideia que o manteve acordado até as primeiras horas da manhã. Quando finalmente adormeceu, um plano já começava a se formar em sua mente. O segundo domingo chegou com um céu nublado que ameaçava chuva, típico do inverno curitibano. Rafael ajustou o programa para o zoológico coberto do passeio público, o mais antigo parque da cidade. Buscou Beatriz e Lucas pontualmente às 10 horas, notando como ambos pareciam mais à vontade dessa vez. Lucas havia preparado uma lista de animais que queria ver, escrita com letra infantil em uma folha de caderno. Sofia trouxera seu livro sobre animais para mostrar ao amigo. O dia transcorreu em uma harmonia surpreendente, como se os quatro já tivessem um ritmo estabelecido juntos. Rafael observava fascinado como Sofia se tornava mais falante e expressiva na presença de Lucas. Já não era apenas com o menino que ela falava, mas também com Beatriz e com estranhos, pedindo informações a um funcionário do zoológico, agradecendo à vendedora de pipoca. Durante o almoço no pequeno café do parque, Rafael reuniu coragem para compartilhar sua ideia. Estive pensando, começou, enquanto as crianças estavam distraídas com os patos no lago artificial próximo. Sofia vai voltar à escola em breve. Beatriz pareceu genuinamente feliz com a notícia. Isso é maravilhoso, ela está mais que pronta. Sim, mas não quero que ela volte para a Academia São Paulo, é muito rígida. Depois de pesquisar muito, encontrei uma escola com uma abordagem mais humanizada, a Escola Arco-Íris. Tem um programa de inclusão excelente e... Ele fez uma pausa, inseguro de como continuar. Oferece bolsas integrais para alunos talentosos. Beatriz franziu o senho, claramente intrigada pela mudança na conversa. Isso é ótimo para Sofia. O que acha da possibilidade de Lucas se candidatar a uma bolsa lá? Rafael finalmente perguntou, observando atentamente a reação dela. As crianças poderiam estudar juntas. O rosto de Beatriz registrou uma sequência rápida de emoções, surpresa, confusão e então uma cautela evidente. Rafael, agradeço a intenção, mas... Antes de dizer não, ele interrompeu gentilmente. Por favor, considere os benefícios para ambas as crianças. Sofia precisa da amizade de Lucas, e a escola é realmente excelente, com programas que poderiam ajudá-lo a desenvolver todo o seu potencial. Não tenho dúvidas de que é uma ótima escola, respondeu Beatriz, escolhendo as palavras com cuidado, mas não posso aceitar algo assim. É demais. Não seria um favor pessoal, Rafael insistiu. Lucas se candidataria ao programa de bolsas como qualquer outra criança. Eu apenas garantiria que a escola conhecesse suas qualidades especiais. Beatriz olhou para o filho, que ria enquanto tentava imitar o andar dos patos junto com Sofia. Por que está fazendo isso, Rafael? Perguntou finalmente, virando-se para encará-lo. Seja honesto comigo. A pergunta de Beatriz pairou entre eles, carregada de implicações. Rafael sentiu seu coração acelerar, pego de surpresa pela diretividade dela. Em seu mundo de negócios, as pessoas raramente pediam honestidade crua. Preferiam meias verdades polidas, envolvidas em sorrisos diplomáticos. Começou ele, buscando as palavras certas. Olhou para as crianças à distância. Lucas explicando algo para Sofia com gestos animados. Nos últimos 2 anos, contratei os melhores especialistas do país para ajudar minha filha. Gastei uma fortuna em terapias, equipamentos, consultas. Nada funcionou. Voltou seu olhar para Beatriz.
Então, num domingo qualquer, levei-a a um parquinho simples, e um menino que mal a conhecia conseguiu o que ninguém conseguiu. Beatriz esperou, sentindo que havia mais. Quero que Sofia continue progredindo, continuou Rafael. E a presença de Lucas é claramente fundamental para isso. Mas, hesitou, também quero fazer algo por vocês. Não por caridade ou para me sentir melhor, mas porque gosto de vocês. De verdade. A sinceridade desajeitada da resposta pareceu desarmar Beatriz. Seus olhos suavizaram, mas a cautela permanecia. Rafael, entendo sua gratidão, mas preciso proteger Lucas de expectativas imundos que podem desaparecer repentinamente da vida dele. Já bastam as promessas quebradas do pai. Não é uma promessa temporária, insistiu Rafael. E não estou tentando comprar sua amizade ou a de Lucas. A bolsa seria pelo mérito dele. Você mesma vê como ele é especial. E uma oportunidade educacional que poderia mudar o futuro dele. Beatriz mordeu o lábio pensativa. Preciso de tempo para pensar sobre isso. É uma decisão grande demais para tomar de impulso. Claro, Rafael assentiu, aliviado por ela não ter rejeitado a ideia completamente. Leve o tempo que precisar. A conversa foi interrompida pelo retorno das crianças, ambas animadas para ver a próxima atração, a Casa dos Répteis. Aquela tarde, ao deixá-los em casa, Rafael sentiu uma estranha relutância em se despedir. Observou pelo retrovisor, enquanto Beatriz e Lucas caminhavam pelo corredor lateral até desaparecerem de vista. Uma sensação incômoda de vazio se instalando em seu peito. Papai! A voz de Sofia o trouxe de volta ao momento presente. A Bia e o Lucas podem vir em casa no próximo domingo? A pergunta, formulada em uma frase completa, fez Rafael sorrir apesar da apreensão. Talvez, princesa. Vamos convidá-los e ver se eles podem. Na quarta-feira seguinte, Rafael estava em uma reunião importante quando sua secretária o interrompeu com um recado urgente. A escola de Sofia havia ligado, a menina estava tendo uma crise. Abandonou imediatamente a sala de reuniões, ignorando os olhares surpresos dos executivos presentes. Durante o trajeto até a escola particular, onde Sofia frequentava sessões individuais com uma tutora especializada, tentou ligar para a terapeuta, mas só conseguiu deixar mensagem. Ao chegar à escola, encontrou Sofia encolhida em um canto da sala, abraçada aos joelhos, com olhar distante. A tutora parecia aflita. — O que aconteceu? Perguntou Rafael, ajoelhando-se ao lado da filha. — Estávamos praticando leitura em voz alta, explicou a jovem educadora. Ela estava indo bem, mas quando pedi que lesse para a classe visitante, simplesmente parou. Tentou falar e não conseguiu. Depois disso, se fechou completamente. Rafael assentiu, reconhecendo os sinais. Nos últimos dias, haviam celebrado tanto o progresso de Sofia que talvez tivessem esquecido como sua recuperação ainda era frágil. Sofia, chamou suavemente, tocando o ombro da filha. Está tudo bem, princesa. Vamos para casa. Para sua surpresa, Sofia levantou o rosto e sussurrou. Quero falar com o Lucas. O pedido, tão simples e direto, pegou Rafael desprevenido. Vamos para casa primeiro, ok? Depois podemos ligar para ele. No caminho para casa, Sofia permaneceu em silêncio, mas não era o silêncio vazio de antes. Havia uma tensão evidente, como se estivesse contendo palavras, não as perdendo. Assim que chegaram, Rafael ligou para o telefone comunitário do Jardim Esperança. Após alguns minutos, Beatriz atendeu, soando ligeiramente ofegante. Beatriz, desculpe incomodar. Rafael começou, explicando rapidamente a situação. Sofia está pedindo para falar com Lucas. Sei que ele está na escola agora, mas... Na verdade, ele está em casa hoje, interrompeu Beatriz. Teve febre durante a noite. Vou chamá-lo. Minutos depois, Lucas estava ao telefone. Rafael observou, maravilhado, enquanto Sofia falava com o amigo em voz baixa, mas clara. Não conseguia ouvir tudo o que diziam, mas viu o rosto da filha gradualmente relaxar, até um pequeno sorriso aparecer.
Quando desligou, Sofia parecia mais calma. O Lucas também fica nervoso às vezes, explicou, quando tem que falar na frente da turma. A professora dele deixa ele respirar 3 vezes antes. Era a primeira vez que Sofia verbalizava sua ansiedade, mesmo que indiretamente. Rafael sentiu uma onda de gratidão por Lucas e sua influência na vida da filha. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Rafael foi até seu escritório e contemplou a foto emoldurada de Elisa na parede. Sua falecida esposa sorria da imagem, congelada para sempre aos 32 anos. "O que você acharia disso tudo, meu amor?", murmurou para o silêncio. "Sofia está voltando para nós, mas o caminho é tão diferente do que imaginávamos." O telefone interrompeu seus pensamentos. Era Beatriz. "Desculpe ligar tão tarde", disse ela. "Lucas só conseguiu dormir agora. Ele estava preocupado com Sofia." "Ela está melhor, graças a ele", respondeu Rafael. "Eles têm uma conexão especial." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Estive pensando sobre a escola", Beatriz finalmente disse. "Se a oferta ainda estiver de pé, gostaria de pelo menos conhecer o lugar." Rafael sentiu uma onda de alívio e algo mais. Uma alegria que o surpreendeu por sua intensidade. "Claro que está. Podemos visitar a escola juntos, ver se é o que Lucas precisa." "Não quero que você pague pela escola dele", Beatriz acrescentou firmemente. "Se ele conseguir uma bolsa por mérito próprio, é diferente. Mas preciso que isso fique claro." "Não, perfeitamente claro", concordou Rafael, admirando mais uma vez a dignidade inabalável dela. Combinaram de visitar a escola Arco-Íris na sexta-feira. Rafael rearranjou suas reuniões, priorizando esse compromisso acima de negociações milionárias que normalmente dominariam sua agenda. Quando chegou o dia, buscou Beatriz no ponto de ônibus próximo à escola onde ela trabalhava. Notou como ela parecia diferente em seu uniforme de auxiliar de limpeza, um jaleco azul claro sobre calça jeans simples. Seus cabelos estavam presos em um coque prático e não usava nenhuma maquiagem. Ainda assim, havia uma dignidade natural em sua postura que chamava a atenção. "Espero não estar muito desalinhada", comentou ela ao entrar no carro, claramente consciente de sua aparência. "Não tive tempo de ir em casa trocar de roupa." "Você está ótima", respondeu Rafael sinceramente. "A escola sabe que você está vindo direto do trabalho." A escola Arco-Íris ficava em um bairro de classe média de Curitiba, instalada em uma antiga mansão renovada. Os jardins amplos e coloridos davam um ar acolhedor ao lugar, bem diferente das instituições frias e minimalistas que Rafael costumava frequentar. Foram recebidos pela diretora, Heloísa Campos, uma mulher de meia idade com olhos vivos e um sorriso genuíno. Rafael havia conversado brevemente com ela por telefone, explicando a situação de Sofia e mencionando o interesse no programa de bolsas para Lucas. "Bem-vindos a Arco-Íris." A diretora os cumprimentou calorosamente. "Rafael já me contou um pouco sobre suas crianças. Estamos especialmente interessados em conhecer o menino que ajudou Sofia a reencontrar sua voz." Beatriz parecia ligeiramente desconfortável com a atenção, mas manteve-se composta. "Lucas é uma criança muito empática. Sempre foi assim, desde pequeno. Uma qualidade preciosa", comentou Heloísa. "Nosso programa educacional valoriza profundamente a inteligência emocional e as habilidades sociais, não apenas o desempenho acadêmico." A diretora os conduziu por uma visita detalhada às instalações. As salas de aula eram espaçosas e organizadas em ilhas de trabalho, não em fileiras tradicionais. As paredes exibiam trabalhos dos alunos, não apenas os perfeitos, mas aqueles que demonstravam processo e evolução. Havia uma sala sensorial para crianças com necessidades especiais, um ateliê de artes vibrante e uma biblioteca acolhedora com almofadas espalhadas pelo chão. "Nossa filosofia é baseada no respeito à individualidade de cada criança", explicou Heloísa, enquanto caminhavam pelo pátio, onde crianças de diferentes idades brincavam juntas. "Acreditamos que cada uma tem seu próprio ritmo e maneira de aprender."
Rafael observava atentamente as reações de Beatriz. Ela fazia perguntas perspicazes sobre a metodologia, o sistema de avaliação, o acompanhamento de crianças com dificuldades específicas. Sua experiência como auxiliar em uma escola especial claramente lhe dera um olhar crítico e informado. E quanto ao programa de bolsas? Perguntou finalmente, quando estavam tomando café na sala da diretoria. Oferecemos bolsas integrais para 15% de nossos alunos, explicou Heloísa. O processo de seleção é rigoroso, mas justo. Avaliamos potencial, não apenas conhecimentos prévios. Muitas crianças de contextos desafiadores nunca tiveram oportunidade de demonstrar suas reais capacidades. Como seria o processo para Lucas? Beatriz quis saber. Uma entrevista inicial, alguns dias de atividades com uma de nossas psicopedagogas, e então um período de adaptação de 1 mês. Se tudo correr bem, a bolsa é garantida até o final do ensino fundamental. Rafael manteve-se em silêncio, permitindo que Beatriz conduzisse a conversa. Estava impressionado com a segurança com que ela navegava por aquele ambiente que, embora novo, não a intimidava. Ao final da visita, enquanto caminhavam de volta ao estacionamento, Beatriz parecia pensativa. É uma escola incrível, admitiu. Lucas seria muito feliz aqui. Então, Rafael deixou a pergunta no ar. Vamos tentar, decidiu ela. Se ele conseguir a bolsa por mérito próprio, aceitarei. Mas preciso ter certeza de que não houve interferência sua no processo. Eu prometo, assegurou Rafael, resistindo ao impulso de tocar sua mão. Lucas terá que conquistar isso sozinho. No caminho para levar Beatriz de volta ao trabalho, conversaram sobre como apresentar a ideia às crianças. Decidiram falar primeiro com Lucas, explicando a oportunidade como um desafio, não como um favor. Sofia vai ficar radiante com a possibilidade, comentou Rafael. Lucas também, embora vá sentir falta dos amigos da escola atual, respondeu Beatriz. Ela fez uma pausa, olhando pela janela para a cidade que passava. Nunca imaginei que ele pudesse ter uma oportunidade assim. Ele merece, disse Rafael simplesmente. Ao estacionar próximo à escola onde Beatriz trabalhava, Rafael sentiu uma hesitação estranha, um desejo de prolongar aquele momento. Obrigada por isso, disse Beatriz, desfazendo o cinto de segurança. Não pelo dinheiro ou pela escola, mas por ver o valor do meu filho. Antes que Rafael pudesse responder, ela se inclinou e beijou suavemente sua bochecha. Um gesto rápido, quase tímido, e então saiu do carro, caminhando apressadamente para o portão da escola sem olhar para trás. Rafael permaneceu imóvel, sentindo o fantasma daquele beijo leve em sua pele. Uma sensação há muito esquecida se agitou em seu peito. Não apenas atração, mas algo mais profundo e assustador. Possibilidade. Futuro. 3 meses se passaram desde a visita à escola Arco-Íris. O outono curitibano pintava as árvores com tons dourados e avermelhados, e uma brisa fresca soprava pelas ruas da cidade. No amplo jardim da mansão de Rafael, uma festa modesta estava sendo preparada. Mais para a esquerda, orientou Rafael, enquanto 2 funcionários posicionavam uma faixa colorida entre as árvores. As palavras "Parabéns, Lucas e Sofia" estavam escritas em letras vibrantes, decoradas com pequenas estrelas. Era um dia especial, a celebração da aprovação oficial de Lucas no programa de bolsas da escola Arco-Íris. E também do primeiro mês completo de Sofia, falando sem interrupções. 2 vitórias que mereciam ser comemoradas juntas, exatamente como as vidas daquelas 2 famílias que, aos poucos, se entrelaçavam. O processo de seleção para a bolsa havia sido rigoroso, como prometido. Lucas passou por entrevistas, testes de raciocínio e um período de adaptação. Em nenhum momento Rafael interferiu, mantendo sua promessa a Beatriz. O menino conquistou a vaga por mérito próprio, impressionando os avaliadores com sua empatia extraordinária e pensamento criativo.
Os balões ficam melhor perto do gazebo ou da mesa de comida? Perguntou Márcia, a governanta, interrompendo seus pensamentos. Pergunte a Sofia, respondeu Rafael com um sorriso. Ela é a diretora de arte desta festa. Sofia havia assumido o planejamento da celebração com entusiasmo surpreendente, fazendo listas e desenhos detalhados de como queria cada elemento. Sua voz, cada dia mais firme, dava instruções precisas a todos. A transformação era tão profunda que às vezes Rafael se pegava observando-a com admiração atordoada, como se contemplasse um milagre em andamento. Consultando o relógio, percebeu que Beatriz e Lucas chegariam em menos de 1 hora. Nas últimas semanas, os encontros de domingo haviam se expandido para jantares ocasionais durante a semana e até mesmo uma ida ao cinema, a primeira de Lucas. Gradualmente, a formalidade inicial se dissolvia, substituída por uma familiaridade confortável. O telefone tocou dentro da casa. Rafael atendeu, reconhecendo imediatamente a voz de Beatriz, que soava ligeiramente ansiosa. Rafael, estamos com um pequeno problema. O ônibus que deveríamos pegar não passou, e o próximo só vem em 1 hora. Fique onde está, respondeu ele prontamente. Vou buscá-los. Não precisa se incomodar, podemos pegar um táxi. Já estou a caminho, insistiu Rafael, pegando as chaves do carro. Durante o trajeto até o ponto de ônibus onde Beatriz e Lucas esperavam, Rafael refletiu sobre como sua relação com eles havia evoluído. No início, havia oferecido caronas por praticidade, depois como gentileza, e agora era simplesmente natural querer estar perto deles. Encontrou-os sentados no banco da parada de ônibus, Lucas balançando as pernas animadamente, enquanto Beatriz consultava as horas. O menino usava uma camisa azul marinho nova e tênis que finalmente pareciam do tamanho certo para seus pés. Beatriz vestia um vestido simples na cor creme e havia prendido o cabelo com uma presilha discreta. Estavam longe de parecer luxuosos, mas havia um cuidado evidente em suas aparências para a ocasião especial. O resgate chegou, anunciou Rafael, estacionando junto ao meio-fio. Lucas correu para o carro, abraçando Sofia, que havia insistido em acompanhar o pai. As duas crianças imediatamente começaram a conversar sobre os preparativos da festa, como se não tivessem se falado por telefone apenas 2 horas antes. Obrigada por vir, disse Beatriz, entrando no banco da frente. Seu perfume suave, algo floral e discreto, preencheu o espaço entre eles. É o mínimo que poderia fazer pelos convidados de honra, respondeu Rafael com um sorriso. Ao chegarem à mansão, Lucas ficou momentaneamente sem palavras diante da decoração do jardim. Balões coloridos, mesas com toalhas brancas sob o gazebo e uma pequena fonte decorativa iluminada por luzes flutuantes. Você fez tudo isso para mim? Perguntou o menino, olhando para Sofia com olhos arregalados. Para nós dois, corrigiu Sofia. Vem, quero te mostrar o bolo. As crianças correram para dentro da casa, deixando os adultos para trás. Beatriz observou o ambiente com um olhar que misturava admiração e um leve desconforto. Não precisava de tanto, comentou ela. Lucas ficaria feliz com um simples lanche. Sofia queria algo especial, explicou Rafael. Ela planejou cada detalhe. É a primeira vez que a vejo tão envolvida em algo desde... Sua voz falhou. Desde o acidente, completou Beatriz suavemente. Rafael assentiu, grato pela compreensão silenciosa que sempre parecia existir entre eles. A festa transcorreu em uma atmosfera de alegria descontraída. Além das crianças e seus pais, apenas alguns poucos convidados estavam presentes. A tia Neuza de Beatriz, a terapeuta de Sofia e a diretora Heloísa da Escola Arco-Íris. Era uma celebração íntima, focada no que realmente importava. Após o corte do bolo, um confeitado com o tema de livros e animais, representando os interesses de ambas as crianças, Rafael pediu a atenção de todos para um brinde. Quero agradecer a presença de cada um de vocês neste dia especial, começou ele,
segurando uma taça de suco em consideração às crianças. Estamos celebrando não apenas conquistas externas, mas principalmente as internas. A coragem de Lucas em abraçar novos desafios e a jornada de Sofia de volta à sua voz. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Há 3 meses, levei minha filha até um parquinho simples no Jardim Esperança, sem imaginar que aquele domingo mudaria nossas vidas para sempre. Encontramos não apenas amigos, mas uma extensão da nossa família. Seus olhos encontraram os de Beatriz, que o observava com uma intensidade que fez seu coração acelerar. A família que escolhemos, concluiu, erguendo sua taça. A pequena plateia respondeu ao brinde, e a festa continuou com conversas animadas e jogos no jardim. Enquanto as crianças brincavam de esconde-esconde com a tia Neuza, Rafael encontrou um momento para conversar a sós com Beatriz, em um banco discreto sob uma árvore. "Como você está se sentindo com todas as mudanças?" perguntou ele. Beatriz refletiu por um momento. "Às vezes parece um sonho. Lucas volta da escola todos os dias falando sobre algo novo que aprendeu. Ele nunca teve tantas oportunidades. E você? A faculdade, o trabalho? Cansativo como sempre." Ela sorriu, mas com uma luz no fim do túnel. A diretora Heloísa me ofereceu um estágio remunerado na Arco-Íris quando eu estiver no último ano da faculdade. "Isso é maravilhoso", Rafael respondeu sinceramente. "É sim", concordou Beatriz. Então, após uma pausa significativa, acrescentou: "Sabe o que Lucas me perguntou ontem à noite?" "O quê?" "Se você seria seu novo pai." A revelação atingiu Rafael como uma onda inesperada. "E o que você respondeu?" "Que essas coisas são complicadas", Beatriz disse olhando para as próprias mãos. "Que adultos precisam de tempo para descobrir seus sentimentos e que por enquanto somos todos bons amigos." "Por enquanto", repetiu Rafael, sentindo o peso daquelas 2 palavras. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas. Finalmente, Rafael reuniu coragem para fazer a pergunta que vinha ensaiando por semanas. "Beatriz, você e Lucas gostariam de vir ao cinema comigo e com Sofia na sexta-feira? Não apenas como amigos que se encontram aos domingos, mas como um encontro?" Beatriz virou-se para encará-lo, seus olhos buscando algo no rosto dele. "Tem certeza disso, Rafael? Nossos mundos são tão diferentes." "Diferentes, mas não incompatíveis", respondeu ele. "Nos últimos meses, aprendi mais sobre coragem, dignidade e amor verdadeiro com você e Lucas do que em toda a minha vida anterior. Não sei onde isso vai dar, mas gostaria de descobrir, se você também quiser." Um sorriso lento iluminou o rosto de Beatriz. "Lucas vai ficar impossível quando souber. Isso é um sim." Em resposta, ela gentilmente pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. O gesto, tão simples, transmitia uma promessa mais poderosa que qualquer palavra. O momento foi interrompido por gritos animados das crianças, que corriam em sua direção. "Pai! Bia! Venham ver o que a gente achou!" Sofia chamou, sua voz clara e confiante. Rafael e Beatriz se levantaram, ainda de mãos dadas, e seguiram as crianças até o fundo do jardim. Lá, em meio a um canteiro de flores silvestres, um pequeno ninho havia caído de uma árvore. Dentro dele, 3 ovos azul turquesa repousavam intactos. "Precisamos ajudar", exclamou Lucas. "Os filhotes vão nascer e não vão ter casa. Podemos colocar o ninho de volta na árvore", sugeriu Sofia, olhando para o pai em busca de confirmação. Rafael trocou um olhar com Beatriz, ambos sorrindo com a metáfora não intencional daquele momento. Um novo lar sendo reconstruído, uma nova família tomando forma, diferentes elementos se unindo para criar algo belo e inesperado. "Juntos", respondeu Rafael, "tenho certeza que conseguiremos dar um lar para esses passarinhos." Com cuidado, os 4 trabalharam em equipe para recolocar o ninho em um galho seguro. Rafael ergueu Lucas em seus ombros para que o menino pudesse alcançar o local perfeito, enquanto Sofia e Beatriz orientavam a operação.
Quando terminaram, ficaram todos olhando para cima, admirando o resultado de seu esforço conjunto. Acha que a mãe passarinho vai voltar? Perguntou Sofia, segurando a mão de Lucas. Vai sim, respondeu Beatriz com convicção. Às vezes, a vida nos dá segundas chances. E quando isso acontece, precisamos ser corajosos o suficiente para abraçá-las. Seu olhar encontrou o de Rafael, e naquele momento, sob o céu alaranjado do entardecer curitibano, ambos souberam que estavam no início de algo extraordinário. Uma história que começara num simples parquinho de periferia, com um milionário desesperado, uma criança silenciosa, um menino de sapatos grandes demais e uma mãe que nunca deixou que as circunstâncias definissem seus sonhos. Sofia, que observava os adultos com a perspicácia silenciosa que desenvolvera nos anos de observação, sorriu e sussurrou para Lucas. Acho que deu certo nosso plano. Que plano? Perguntou Lucas, genuinamente confuso. Sofia apenas riu, sua voz clara ecoando pelo jardim como uma promessa de dias melhores por vir. Te conto depois. Agora vamos comer mais bolo. De mãos dadas, as crianças correram de volta para a festa, deixando para trás um rastro de risos e possibilidades, enquanto Rafael e Beatriz os seguiam, caminhando lado a lado, seus passos sincronizados em direção a um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado naquela manhã de domingo no Jardim Esperança.